Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um Revisa Enem, para que nós possamos estar nos preparando aí nesta reta final, né? Estamos chegando no momento da prova do Enem. Eu sei que tivemos muitas dificuldades durante esse ano, devido à pandemia, a questão das aulas remotas dificultou bastante, mas eu sei também que muitos de vocês têm se dedicado e têm estudado bastante com este objetivo. E assim como foi em 2020, né? Que nós tivemos êxito, alguns dos nossos alunos conseguiram, né, ter uma ótima pontuação e entraram em cursos nas universidades aqui em João Pessoa, na Universidade Federal, inclusive, em cursos bem concorridos, como o curso de enfermagem. Então, a dificuldade não é motivo para desmotivar, pelo contrário, é motivo para você se superar e você investir mais nos seus sonhos, tá certo? Claro que o vídeo é curto devido ao tempo. Estou fazendo aqui com exercícios novos, né? A gente vem fazendo aqui com exercícios de vestibulares um pouco mais. Vestibular não, desculpem, Enems um pouco mais antigos. Hoje eu vou fazer aqui duas questões de filosofia para vocês do Enem do ano passado, Enem 2020, né? Quer dizer, está bem atual. Aí vocês podem estar tranquilamente fazendo a observação também, se quiserem, depois no caderno do Enem para acompanharem e corrigir, tá certo? Vamos lá, pessoal, sem mais demora, para nós não ficarmos com o vídeo tão comprido, tá certo? Deixa eu passar aqui para vocês, colocando aqui para vocês as questões. A primeira questão é a questão número 55. A questão de número 55. Vocês lembram as dicas que eu dei para vocês, que vocês deveriam vir primeiro aqui no enunciado, né? Para depois vocês poderem ver se tinha necessidade ou não de fazer a leitura do texto para poder ganhar tempo. Nesse caso, as duas questões que eu trouxe para vocês, vocês precisam ler o texto, como vocês vão poder ver. Veja aqui que aqui diz, ó, o texto, olha aqui, o texto confere visibilidade. Quer dizer que é preciso você fazer a leitura. Porque se o enunciado está intimamente ligado com o texto, então é necessário, de fato, que se faça uma leitura para você entender o que é que se pede. Porque ele diz, o texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como. Quer dizer, se você não lê o texto, você não sabe do que se trata. Precisa ler. E aí nós vamos fazer a leitura, que nos diz assim, será que as coisas lhe pareceriam diferentes se, de fato, todas estas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou uma alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou uma alucinação normal. Pronto, esse é um texto da obra Uma Breve Introdução à Filosofia. E aí nós vamos para o enunciado, mais uma vez, para vocês acompanharem aí. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como. Olha, aí você vai ver as alternativas, que já poderia ter feito também no começo, se você assim quisesse. E aí, se você já conhece as doutrinas, fica fácil de identificar. Se não, você vai lendo e tentando lembrar algumas coisas as quais essas doutrinas que estão sendo apresentadas nessa alternativa estão relacionadas. Tá? Por exemplo, você lê o texto lá que fala sobre sonhos, sobre alucinação, que fala sobre questões interiores, não fala de nada de fato concreto e objetivo, né? E aí você vai para as questões. Na primeira questão já fala sobre personalismo, que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. Olha só, personalismo é uma doutrina, na verdade, que já é desenvolvida
na contemporaneidade, né, a partir do século XX, mais especificamente entre 1929 e 1933, dentro de todo aquele contexto, né, da quebra da Bolsa de Nova York, dentro de todo aquele contexto da ascensão do nazismo ao poder, e um cara chamado Emmanuel Mounier, ele tem essa ideia, né? Ele começa a desenvolver esse pensamento acerca da importância das ações dos indivíduos dentro da sociedade. Então veja que não tem a ver com o texto que nós lemos. O texto que nós lemos estava falando sobre questão de alucinação, questão de sonhos, questão de despertar. Não tem a ver com isso que nós estamos falando. Né? Não tem a ver sobre indivíduos nas suas personalidades, nos seus personalismos, nas suas ações neste mundo. Né? E neste campo, como ele está dizendo aí, esta realidade circundante, no domínio do pessoal. Não tem a ver. Então, nesse caso, nós já eliminaríamos essa questão, porque não casa com a ideia que está sendo trazida dentro do texto. Tá? Depois nós temos aí o falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para refutar uma conjectura. Olha só, já pelas definições daquilo que está sendo dito, né, das ideias que estão sendo ditas ali, nós já vamos tendo a revelação, vamos dizer assim, da sua falsidade. Por quê? Porque não tem a ver com o texto. Lembrando que aqui está marcado, inclusive em azul, né, que eu coloquei aqui, que necessariamente essa resposta que nós estamos procurando tem que ter alguma coisa a ver com o texto. Tá? E nós, mais uma vez, reforçamos que o texto está falando de alucinações, de sonhos, de ideias, de coisas que estão se passando na mente. Tá? Então, essa ideia do falsificacionismo, na verdade, já seria eliminado por aí. E quem leu, estudou mais alguma coisa, vai lembrar, então, que essa ideia tem a ver com a questão da falseabilidade ou da refutabilidade, que é uma ideia que está relacionada à filosofia da ciência, onde tem mais destaque um filósofo chamado Karl Popper. Né? Filosofia da ciência, portanto, não tem a ver com isso que nós estamos falando aqui em relação acerca de ideias, de pensamentos, de sonhos e coisas parecidas. Então já eliminaríamos também. Em relação à alternativa C, seria o falibilismo. Aí tem aqui, vamos ligar lá novamente a questão. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como, a letra C, falsibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. Aí a gente já vai tendo as ideias que ela não casa. Porque se rejeita mecanismos mentais, então o texto lá em cima está falando de mecanismos mentais. Então, se esse aqui está dizendo que o falibilismo, embora você não conheça o conceito, suponhamos que você não conheça, não sabe nem do que se trata, mas já está dizendo que rejeita mecanismos mentais. E se o texto lá em cima diz que toda a desenvoltura do texto está em torno de mecanismos mentais, logo você já eliminaria isso aqui. Tá? Mas o falibilismo, na verdade, para que você conheça um pouco, é uma doutrina filosófica, é um pensamento filosófico, né? Está, inclusive, muito forte no pensamento de John Dewey e outros pragmáticos, né? que tem a ver com o conceito, né? Com o conhecimento que se desenvolve aí, da possibilidade de falibilidade nas ideias, nos pensamentos, né? Que são desenvolvidos. É você admitir que, olha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma discussão que está, inclusive, bem em voga, né? Nós temos uma discussão em relação, por exemplo, à eficácia das vacinas. E aí a discussão é, a vacina imuniza 100% ou não? Se não imuniza 100%, então ela não presta, é o que muitos dizem. E aí, dentro do campo da ciência, você vendo esse propósito aí, essa proposta do falibilismo, você vai ver que dentro do campo da ciência é possível trabalhar com uma coisa, sabendo que ela existe, sabendo que ela está ali sendo desenvolvida, mas que existem possíveis falhas, porque são coisas desenvolvidas pelos seres humanos. E como tudo que é humano, pode ter alguma brecha, alguma falha. É o caso mesmo da vacina, que nós temos visto, inclusive, na prática, que gente que já se vacinou ainda continua contraindo também
a Covid, né? Então, veja bem, isso é uma coisa dentro do campo da ciência, né? Ainda não tem a ver com o que nós estamos falando, de sonhos, de alucinações, de coisas que estão lá no campo das ideias. Aí vem aquela questão que tenta ali trazer um aspecto de verdade. Lembram que eu falei para vocês que dentro das 5 questões tem 3 que não tem a ver e tem 2 que tem muito a ver, justamente para confundir vocês, a nós, né, que nós fazemos também Enems e concursos nessa vida. Vamos lá. Então, esse aí é o idealismo, que é a quarta alternativa de letra D. Idealismo, que nega a existência de objetos independentes do trabalho cognoscente. Essa aqui vem com um forte apelo, né, para que você venha marcá-la, né, porque está ligado, na verdade. Só que ela rejeita essa ideia, esse pensamento idealista, né, rejeita, na verdade, o fisicalismo e rejeita, desculpem, o dualismo, ou seja, para ela só existe, para esse pensamento, só existe uma realidade. Tá? E não é isso que o texto está trazendo lá na sua explicação. Logo, nós já eliminaríamos. E aí nos resta o solipsismo como resposta para essa questão. O solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Olha aí, nas próprias definições, reconhece limitações cognitivas para compreender experiências compartilhadas. O solipsismo, né, como o próprio nome já vai dizendo por si, é o pensamento, na verdade, que é uma concepção filosófica que vai nos dizer que, para além de nós e dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, né, não existe nada. Então, veja que ele diz aqui, inclusive, no texto, né? Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação. Só um minuto aqui, deixa eu ver aqui um pouquinho mais para cima. Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no que despertar. Tá? Então, a ideia, basicamente, é justamente essa. É somente você com você mesmo. Isto é o solipsismo. E está mais evidenciada, esse pensamento aí está mais ligado às ideias desenvolvidas, só um minuto, porque eu acabei passando demais aqui, 55. Está mais desenvolvida as ideias de um cara chamado Max Stirner. Inclusive eu tenho um livro dele aqui, né, que é o que dá, vamos dizer assim, margem para esse pensamento aí, né? E o título do livro, inclusive, é O Único e Sua Propriedade, de Max Stirner. O Único e Sua Propriedade. Quer dizer, é um pensamento que é voltado para si mesmo. Um pensamento que é voltado para tudo aquilo que passa dentro da sua mente. Claro que é um pensamento que está em construção ainda, né? Nós temos dificuldades, inclusive, de entender. Porque, por exemplo, o Max Stirner tem a ideia de buscar, vamos dizer assim, desenvolver uma filosofia única, exclusiva, onde esse único e sua propriedade se desenvolva, mas aí ele fala acerca dos espectros que nos cercam. Por exemplo, tudo que existe em nós, tudo que existe nos nossos pensamentos, tudo que existe nos nossos vocabulários, está repleto, como ele diz, de espectros, que é trazido para nós. Espectros significam, nesse pensamento dele aí, as ideias, né, e os pensamentos que são trazidos para nós a partir da tradição, a partir da religião, a partir da cultura. Ou seja, nós acabamos não sendo nós mesmos, mas sempre desenvolvendo aquilo que é produzido pela religião ou pela cultura, ou pelo meio em que nós vivemos, enfim, pelas traduções. Tá? Então, basicamente, a resposta é esta: solipsismo. Vamos tentar responder aqui mais uma questão. Deixa eu ir aqui com vocês, de número 60. A questão 60 vocês vão poder encontrar. Vamos fazer essa leitura. Essa é uma questão
bem mais, vamos dizer assim, fácil do que essa primeira. Ele traz um texto literário, né, e também filosófico, porque o Tolstói, que é o Leon Tolstói, que é um escritor russo, ele tem os seus escritos na parte da literatura, né, obviamente, mas cercado tais escritos de filosofia, né? Então, vocês podem acompanhar a leitura aí, vocês vão perceber, e eu penso que seria fácil para vocês responder essa questão, tá? Vamos lá. O texto vai dizer o seguinte, percebam, mas só voltando aqui um pouquinho, a questão daquela dica que eu falei de ler o anunciado para ver se precisa ler o texto ou não, para vocês ganharem tempo. Veja que aqui mais uma vez, ó, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica. Claro, se você for ler todas as alternativas aqui e você tiver uma leitura boa de filosofia, possivelmente você não precisaria ler o texto. Mas como eu sei que a maioria dos estudantes de ensino médio não tem essa leitura tão abrangente, porque o nosso tempo é muito restrito, a gente só tem uma aula por semana e tivemos ainda todas as dificuldades de pandemia, enfim, é necessário de fato, desculpem, que vocês leiam o texto para que vocês possam ter essa compreensão. Então vamos lá fazer a leitura. O texto diz o seguinte: em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. Veja, esse é o texto. E aí você vai tentar identificar aqui no texto o tema ou o assunto que o texto está tratando. Porque a questão pede, ele diz, olha, o texto descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Qual é o aspecto incontornável de nossa vida? O que é que existe em nós, em todos os seres humanos, que por mais que nós nos esforcemos para nos livrar, por mais que nós nos esforcemos para não nos encontrar com ela, a gente não consegue. A morte, o texto está mostrando isso muito claramente, explicitamente. É o problema da morte que está sendo aqui evidenciado. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Olha, se eu identifiquei que é a morte, aí agora eu vou buscar a tradição filosófica que trabalhou a morte como tema central. E aí eu vou para as alternativas. Alternativa A, marxista, no contexto do materialismo histórico. Foi isso que o marxismo se preocupou de filosofar sobre? Foi isso? Eu acredito que vocês já matariam isso aqui, essa charada logo de cara assim, né? Não, porque nós vimos o tempo todo estudando, inclusive, e também em sociologia, né, que o problema de Marx era com a questão do proletariado, questão do trabalho, questão das fábricas, da exploração do povo, a questão social. Não tem a ver com temas de ordem até metafísica, vamos dizer assim, né, que é essa questão do termo da morte. Né? Não tem a ver com isso aí. Então a gente já eliminaria, porque Marx discutiu problemas sociais, não problemas existenciais. Logicista, no propósito de entendimento dos fatos, isso aqui tem a ver com a lógica. A morte, a discussão acerca da morte, existe uma lógica na morte? Nós que estamos acompanhando por esses dias, estou gravando aqui justamente no dia do sepultamento de uma personagem, né, a música brasileira Marília Mendonça, né? Eu não acompanhava, eu não conheço as suas músicas, mas pela repercussão a gente acaba sendo envolvido pela comoção nacional. E aí a grande pergunta é, como que alguém com 26 anos, né, cheio de vida, cheio de sucesso, cheio de fama, mãe ainda de um bebê praticamente, acho que a criança não tem nem 2 anos,
como é que de repente essa pessoa morre e outros tantos que vão com ela, né? E a coisa toda que vem, a gente vai vendo as pessoas discutindo a fatalidade por conta de um cabo, de um fio que foi esquecido lá por uma empresa, que deixou lá, que era para ter retirado, não retirou um cabo, né? É aquela pedra que está no meio do caminho, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Quer dizer, existe lógica nisso aí? Não existe lógica nisso aí. Então, quando se trata acerca do tema da morte, não tem-se como você desenvolver uma questão lógica dentro dela. Não existe. Porque pela lógica, se fosse seguir a lógica, as pessoas nasceriam, virariam crianças, depois adolescentes, jovens, adultos, envelheceriam e morreriam, porque a lógica é essa. O processo todo da vida. Mas a experiência nos mostra que não existe essa lógica, porque morrem velhos, 90, 100 anos de idade, morre também bebês, morre crianças, morre recém-nascido, morre no ventre da mãe ainda. A morte é um fenômeno que está aí e que nos traz dessas grandes crises existenciais. Então não existe lógica. Letra B, portanto, nós eliminaríamos. Utilitarista, no sentido da racionalidade das ações, é o que eu acabei de dizer aqui. Olha, o utilitarismo, ele fala aqui ainda mais, no sentido da racionalidade das ações. Qual a racionalidade que existe na morte, no fenômeno do morrer? Qual a racionalidade que existe? Né? Não existe racionalidade. Isso aqui eu acho que a gente eliminaria logo de cara. Né? O utilitarismo é pensar justamente nessa questão de se buscar o bem comum, ou aquilo que proporcione prazer à maioria das pessoas, né? Aquilo que pode trazer um maior benefício. Por exemplo, se é necessário que alguns morram para que a maioria se salve, então que morram esses alguns. Existe isso no pensamento em relação à questão da morte, principalmente nessa questão, como é colocado aqui de Ivan Illich, quando você está pensando na sua própria morte. Não existe. Você não quer saber se dezenas de pessoas morreram, não. Você quer saber que você não quer morrer. Entende? Então não existe racionalidade nessa questão da morte. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, olha, pós-modernismo, primeiro já é um conceito já que a gente discute se de fato existe ou não, porque há teóricos, inclusive, que dizem que nós não saímos do modernismo ainda. Mas, enfim, ainda que estejamos realmente nesse pós-modernismo, veja que a complementação da alternativa D diz na discussão da fluidez das relações, está falando aqui de relacionamento. Não é o tema que nós estamos tratando. O tema que nós estamos tratando é o tema da morte. Fluidez das relações, nós poderíamos lembrar da parte da sociologia, quando nós estudamos e pensamos, eu faço esse esclarecimento aqui para vocês, de um autor chamado Zygmunt Bauman. Eu tenho até uma série aqui de livros dele. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Estes livros aqui, tem esse daqui, tem outro aqui, que é o que está ali, Modernidade Líquida, né? E aqui nós temos Modernidade Líquida, Amor Líquido, Medo Líquido, Nascidos em Tempos Líquidos. Um boxzinho aqui com 4 livros, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, mas existem vários outros livros dele com essa perspectiva, né, dessa modernidade líquida, como ele diz aí, né? Quer dizer, o que se pensa aí nessa pós-modernidade, o Bauman chama de modernidade líquida, né? Essa discussão da fluidez das coisas, da fluidez dos eventos, das relações, ou seja, como tudo acontece e nada acontece ao mesmo tempo nessa pós-modernidade, como as pessoas amam intensamente um dia, no outro dia já não ama mais, você encontra um amigo na praia com uma pessoa e você fala com ele, ele diz que casou, que está feliz, daqui a um mês você reencontra aquela mesma pessoa, ela já está com outra pessoa, e aí já diz que já está apaixonado novamente, e o cara, e aquela lá? Não, aquela lá já foi, não deu certo, tal. Em poucos dias desaparece, quer dizer, os amores, os ódios e tudo mais, é muito fluido, ou seja, é muito passageiro, tá? Então veja que não tem a ver
com aquilo que nós estamos buscando. Porque nós estamos buscando um aspecto que está lá no texto. E o aspecto que nós identificamos no texto é a morte. E aí nós temos a alternativa E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Pronto. Chegamos na resposta que nós estávamos buscando. A questão em relação à morte é uma questão existencialista, uma questão existencial, e que diz respeito ao reconhecimento de si no que tange às nossas limitações, aquilo que nos está imposto e que não há como nós fugirmos dela, como o personagem de Tolstói, o Ivan Illich, mesmo sabendo que iria morrer, não aceitava isso aí. Tá? Então, como está dizendo aí no finalzinho, que ele não conseguia compreendê-la. Então, o fato não é compreender a morte. Isso aí nós vimos, inclusive, um pouquinho mais atrás, quando nós comentávamos, que não existe lógica na morte. O que resta, como diria Heidegger, que é um dos filósofos existencialistas, né? Embora ele não queria ser chamado assim, mas a própria filosofia da morte dele, em Sei Tempo, que eu também tenho aqui, e que estudei. Inclusive, o meu tema do TCC do final do curso de filosofia foi a questão da existência e da morte em Martin Heidegger, né? Tem a ver, na verdade, com essa aceitação da nossa finitude, né? O Sartre também, que é outro nome muito conhecido, Jean-Paul Sartre, outro nome muito conhecido nessa área existencialista, que trabalhou o tema da morte, o tema da liberdade também, tá? Nessa área existencialista. Dentre outros, como Soren Kierkegaard, que é conhecido como o pai, né, do existencialismo, também tem alguns livros dele aqui, tem um livro de Sartre, que eu gosto muito dessa área existencialista, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Você e vocês todos têm condições de fazer uma boa prova, principalmente em filosofia, em sociologia. Nós temos visto e revisto os conteúdos. Eu vou estar colocando para vocês essa atividade, tá? Esses comentários e essas respostas aqui, dessas questões do Enem do ano passado. Vou estar preparando também em sociologia. E aí, desejando para vocês que vocês tenham sucesso na prova do Enem, né? E que vocês se deem bem, que vocês consigam o objetivo de vocês. É só tranquilidade, vocês chegar, ler a prova, ver o que está proposto ali e ir acertando as questões, o máximo de questões que vocês puderem, e tudo vai dar certo, tá bom? Um abraço para vocês.